Salve galera, mais um War Life pra vocês. Estamos entrando aqui no nosso segundo vídeo de War Life. Estamos na base do cristianismo. Vocês vão perceber que alguns vídeos que vão ser lançados aqui numa sequência vão ser da série War Life, mas vão estar falando sobre algumas bases. Lembrando que esse vídeo é de cosmovisão cristã e a gente vai falar sobre alguns problemas do nosso dia a dia, coisas rotineiras. Só que antes disso, precisamos construir uma base, uma estrutura para vocês compreenderem de onde nós estamos tirando esse conhecimento. No nosso primeiro vídeo, eu falei um pouco sobre quem somos nós. Somos seres depravados, seres caídos. E neste vídeo, como você já deve ter lido aqui embaixo, vamos falar quem é Jesus, certo? Para você que está acompanhando nossos vídeos, está gostando, já compartilha no seu Facebook com seus amigos. Se inscreve no nosso canal, dá aquele curtir legal. Se tiver alguma sugestão, comente e sinta-se à vontade, você está em casa. Para falar um pouco de quem é Cristo, a gente vai utilizar de Bíblia, é claro. Todas as coisas que nós utilizamos aqui tem a Bíblia no meio, porque estamos falando sobre um quadro que vai trazer uma perspectiva cristã. Pode ser que algum dos vídeos você vai falar assim: eu não concordo com o que você está dizendo, Heron. Falo, tudo bem, você pode discordar de mim. A única coisa que eu estou apresentando aqui é o cristianismo contextualizado no nosso dia a dia, certo? O primeiro ponto que nós vamos falar sobre Cristo. Cristo, ele... A gente não pode dizer, ele é, na verdade. Ele é o principal da Bíblia, certo? Tudo que foi criado por ele, para ele. E todas as coisas que ocorrem são para ele. Resumindo, ele é o centro de tudo, certo? Cristo não é mais apenas um profeta. Cristo não foi só um filósofo. Cristo não é só um mito criado pela sociedade. Para os que acreditam e que se consideram cristãos, Cristo ele é o centro de todas as coisas. E para falar um pouco sobre isso, vamos começar a falar sobre ele na parte humana. Em Mateus 1,18, a Bíblia nos diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Primeiro ponto que nós queremos apresentar aqui: você sabe que em uma gestação é necessário um homem e uma mulher. No caso de Jesus, como ele era o Messias, ele foi nascido de uma virgem. Então o Espírito Santo foi lá e colocou Cristo ali na barriga daquela mulher, e ele foi sendo gerado ali. Ele não foi concebido pelo ato sexual, certo? Esse é o primeiro ponto. Mateus 1,23 fala assim, ó: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então Cristo, ele foi gerado de maneira humana, ele veio por uma mulher, certo? E ele foi 100% humano. Só que além de 100% humano, ele era 100% Deus também. Porque existem alguns momentos que a gente fala: Jesus era 70% humano e 30% Deus. Não, ele era 100% humano, ele sofria, ele tinha fome, ele tinha que tomar banho, ele sofreu tudo que nós sofremos, que estamos sofrendo, só que ele também era Deus. E ele não era apenas um simples profeta como muita gente prega. Ele era Deus conosco, ele fazia parte da Trindade. Em João 1,14, o que a gente vê? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Cristo, ele era filho de Maria, como humano, só que além disso, ele era filho de Deus. Então, sempre que falarmos sobre Cristo, estaremos falando sobre o próprio Deus encarnado em pessoa, certo? Em Hebreus 4,15, nós vemos o quê? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todos os tipos de tentação, porém sem pecado. Então é isso que nós encontramos em Cristo. Nós vemos um Deus que se rebaixou ao nosso nível de depravados, porém sem pecado, né? Ele veio sem ser feito por um ato sexual. Foi o próprio Espírito Santo que colocou ele na barriga de Maria, foi concebido, e ele passou por várias coisas aqui nessa terra. Ele teve a tentação, ele teve fome, ele buscava a Deus, o seu pai, que é meio confuso isso, ele é trindade, só que ao mesmo tempo ele busca Deus. Isso é uma coisa que a gente não consegue explicar, trindade por si só, tá? A gente tem alguns conceitos que trazem uma tese, mas a gente não tem nenhuma base aqui na Terra que consiga explicar realmente o que é trindade. Então, existem alguns pontos que realmente não existe uma conclusão lógica, apenas a gente tem que acreditar por fé. Porém, ele passou
por várias coisas aqui. Então quando nós falamos dos nossos problemas a Deus, a gente não está falando sobre um ser divino que não vivenciou o que estamos vivendo. Pelo contrário, ele desceu e viveu e participou dessa dor aqui de ser carne, de estar em um mundo depravado, certo? Isaías 9:6 fala assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Certo? Então, quando nós falamos sobre Cristo, nós falamos sobre um humano que era Deus, que viveu nessa terra, no meio de nós, e pagou um preço por nós, certo? Ele também era Messias. E olha só, em João 1:4, o que fala? No princípio era aquele a palavra, ele estava com Deus, e era Deus. Desde Gênesis ele estava, ele não começou a existir quando ele veio à Terra, ele já estava nos céus desde a criação. Quando a gente vê ali Deus falando entre ele, fazemos o homem à nossa imagem, ele estava falando com ele, como Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo. Então ele sempre existiu, certo? Ele não foi uma criação devido à queda. Pelo contrário, se nós pegarmos ali, se eu não me engano, em Pedro, ele está crucificado desde a fundação do mundo. Porque Deus é onisciente, onipresente, ele sabe de todas as coisas. Continuando o versículo, tá? Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Então a gente já falou que, já comprovamos que Cristo foi nascido de uma mulher, ele veio de uma virgem, ele viveu nessa terra, ele sofreu tentações, ele não pecou, só que além do lado humano dele, nós temos o lado divino dele ali tinindo 100% em todos os momentos. E para finalizar, 1 Timóteo 2:5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Quando eu falo sobre Cristo, eu estou falando sobre Deus encarnado, estou falando sobre Deus Filho, estou falando sobre um humano também que viveu entre nós, mesmo sendo Deus, e eu estou dizendo que ele é a única ponte, ele é o único mediador, é o único caminho, a verdade e a vida para chegarmos até Deus. É impossível vivenciar Deus sem Cristo. É impossível vivenciar cristianismo sem Cristo. Então quem foi Cristo? Quem nunca pecou. Quem pagou um preço por nós, quem nos amou. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse sacrifício no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar por que Jesus morreu. E eu espero você nele, tá bom? Não esquece, se inscreve, compartilha, curte, comenta se você se sentir à vontade. Fica com Deus aí. Tchau!